Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a fé, sobre a importância de mantermos a nossa fé em alta. A primeira questão a ser considerada é que a fé é uma ferramenta importantíssima para que venhamos vencer os problemas, as barreiras e dificuldades que se nos apresentam em nosso dia a dia. Assim como Deus nos concedeu os olhos para enxergar, as mãos para segurar e as pernas para andar, de igual modo ele nos deu também a fé para que creiamos nele. Todo ser humano, inclusive até mesmo o ateu, possui fé em seu interior, ainda que este mesmo não tenha consciência desta dádiva. Para que a fé venha trazer resultados, é necessário que seja colocada em prática através do pensar, do falar e do agir. A dúvida é o principal agente neutralizador da fé, mas também é com a própria fé que destruímos as dúvidas. Se alimentarmos as nossas mentes e corações com muitas informações do mundo, isso irá enfraquecer a nossa fé e fortalecer a dúvida dentro de nós. Se, ao contrário, alimentarmos nossas mentes e corações através de um espírito de oração constante e da meditação na palavra de Deus, então dissiparemos as dúvidas e fortaleceremos a nossa fé. A fé possui a natureza positiva, ela é a confirmação e o sim de Deus. Por isso, precisamos sempre pensar positivamente, como, por exemplo, principalmente diante de situações difíceis, precisamos permanecer confiantes de que Deus é conosco e que absolutamente tudo dará certo. Já a natureza da dúvida é negativa. Ela provém da voz do próprio diabo, asseverando em sua mente que não vai dar certo, que Deus está zangado com você. Você nasceu para sofrer, você não merece. O diabo trabalha lançando constantemente palavras negativas como estas em sua mente, tentando fazer com que você acredite que é a voz do próprio Deus. A dúvida é a desconfiança, o medo e o não para a realização de todos os seus objetivos. Por isso, você deve usar a palavra de Deus com frequência em seus pensamentos e em seu falar para combater este mal, pois este espírito de negativismo está sempre em atividade, bombardeando sua mente com cenários de incertezas e derrotas no futuro. A boa notícia é que este espírito de dúvida não tem força alguma diante do poder infinito da palavra de Deus. E através do uso constante da palavra de Deus é que podemos nos sobrepor e aniquilar estas dúvidas. Se desejamos viver pela fé, precisamos nos espelhar no próprio Senhor Jesus, que em sua vida terrena jamais se distraiu com as coisas deste mundo. Pelo contrário, estava sempre envolvido com as coisas de Deus. Por isso, ele estava sempre preparado para enfrentar toda e qualquer adversidade. Em muitas ocasiões, vemos nos evangelhos exemplos de como é viver pela fé. Vejamos o que aconteceu em Mateus capítulo 14, versículos 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Imagine, andar sobre as águas, que por si só já é definitivamente impossível de acordo com as leis da física e da natureza. Isto mostra que nenhum problema é grande demais para ser vencido, tal como enfermidade, vício, miséria, problema familiar. Entenda, se esta fé é capaz de nos fazer andar por sobre as águas, desafiando uma lei imutável como a lei da física, isto significa que simplesmente não existem limites. Firmado na palavra de Deus, você pode absolutamente tudo.
Definitivamente, o poder da fé está acima de toda e qualquer lei que rege este mundo. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Observe que o medo leva os discípulos a um desespero tão grande que não reconhecem Jesus, mas pensam ser um fantasma. Milagres extraordinários são capazes de fazer com que até mesmo o mais incrédulo venha passar a crer. Este é o poder imensurável da fé na palavra de Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ou seja, ele quis dizer: não se preocupem, animem-se, sou eu, não tenham medo. Observemos que as palavras do Senhor Jesus são sempre palavras de força e encorajamento, pois tudo o que vem de Deus é para levantar o caído, fortalecer o fraco e reanimar o abatido de espírito. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Pedro, em uma fé ousada, desafia, pois ele pensa: se realmente é o Senhor e ele disser para ir ter com ele, então eu poderei também andar por sobre as águas, pois sua palavra não falha. Isso demonstra onde Pedro fundamentava a sua fé. Ao compararmos com o episódio da pesca maravilhosa, podemos verificar uma atitude semelhante de Pedro. Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes." Lucas, capítulo 5, versículo 5. Isto deixa claro que devemos fazer tudo sob a palavra de Deus para que venhamos ser bem-sucedidos. Se tomamos decisões confiando meramente em nós mesmos ou em terceiros, provavelmente fracassaremos. Mas se nos apoiamos na palavra do nosso Deus, é impossível dar errado. Continuando o versículo: "E ele disse: Vem." Repare que Jesus, em momento algum, inibe a fé ousada de Pedro. Pelo contrário, ele dá total apoio à atitude de Pedro. Por isso, você não precisa ter medo, dúvida ou insegurança se Deus quer ou não fazer algo de extraordinário em sua vida. Se este algo está dentro da justiça dele, não é algo ilícito, por exemplo, o Senhor Jesus está te apoiando no seu projeto, pois o seu sucesso é para a glória dele. Todas as dúvidas que permeiam sua mente vêm de Satanás, que não quer a sua vitória. E estas dúvidas devem ser eliminadas através da fé e confiança nas promessas de Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Assim, Pedro caminhou por sobre as águas, se apoiando exclusivamente na palavra de Jesus. E é justamente este o principal fundamento da fé: tomar decisões sob as palavras e promessas do Senhor. Continuando no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Veja que Pedro somente começou a afundar ao reparar na força do vento, ou seja, ele deixou de atentar à palavra que havia trazido ele até ali e passou a olhar para as circunstâncias, ou seja, somente poderemos permanecer firmes se mantivermos os nossos pensamentos fixos na palavra de Deus. Isso é muito importante. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Jesus pergunta a Pedro o porquê da dúvida, pois não existe nenhum motivo para duvidarmos da palavra dele.
Pedro começou a caminhar apoiado na palavra "então venha". No percurso, Satanás usou a força do vento para desviar a atenção de Pedro da palavra do Senhor Jesus e trazer assim o medo para o coração de Pedro, fazendo-o submergir. De toda e qualquer forma, valeu a pena a atitude de Pedro, ainda que sua fé não se manteve firme para terminar a caminhada. O Senhor então o socorreu. Isso significa que não podemos deixar de tomar atitudes por medo de não termos a fé suficiente para chegarmos lá. Se nos faltar forças, com certeza o Senhor nos suprirá, pois a nossa atitude de fé é o que agrada a Deus. Como está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso, é muito importante não permitirmos que nada venha contaminar a nossa fé, a ponto de perdê-la, pois sem ela não é possível agradar a Deus. Podemos até mesmo considerar o exemplo de Jó, que, sendo o homem mais rico do Oriente na época, veio a perder tudo o que possuía. Ele só não perdeu a sua fé em Deus. Após passar por todas as dificuldades, Deus lhe restaurou a sorte e ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó, capítulo 42, versículo 10. Bom, nós vamos chegando ao fim de mais um estudo bíblico. Se você gostou desse estudo bíblico, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.